Será que Alexandre de Moraes pode destituir os advogados em um processo? Bom, saiu ainda há pouco a notícia de que o Alexandre de Moraes destituiu os advogados do Felipe Martins e do Marcelo Câmara e colocou a Defensoria Pública da União no lugar. Vamos olhar aqui a matéria. Olha, Moraes destitui advogados de ex-assessores de Bolsonaro e aciona DPU. Então, o Moraes alega que ele fez isso porque os advogados não juntaram as alegações finais no prazo. Ele alega que os advogados estariam procrastinando o feito e que isso configuraria um abuso do direito de defesa. Aí você me pergunta, mas será que um juiz pode fazer isso? Pode destituir advogados de um processo? Um juiz pode tirar um advogado assim? Você contratou um advogado, você quer que aquele cara ali seja o seu advogado, aí o juiz vai lá e simplesmente diz que não vai mais ser ele e nomeia outro advogado no lugar, outro que você nem conhece. Será que o juiz pode fazer isso? Então, nesse vídeo, eu vou responder a essa pergunta. O Código de Processo Penal é muito claro quanto às hipóteses em que o juiz pode escolher o advogado para o réu. Mas eu já te adianto aqui, as hipóteses são muito restritas. E no caso das defesas do Felipe Martins e do Marcelo Câmara, nenhuma dessas hipóteses ocorreu. Mas deixa eu te explicar aqui, e eu vou fazer isso mostrando o Código de Processo Penal. Olha aqui. A primeira hipótese em que o juiz pode escolher o advogado para o réu está prevista no artigo 263 do CPP. É quando o réu não tem advogado. Pode ser que o réu não tenha dinheiro para pagar advogado. Pode ser que o réu até tenha dinheiro, mas ele está se lixando para o processo, não está nem aí e deixa tudo correr. O fato é que nenhum réu no processo penal pode ser julgado sem defesa. Então, se o réu, por qualquer motivo, seja financeiro, ou seja por desinteresse mesmo no processo, ou qualquer outra coisa, e ele não apresenta o advogado no processo, o juiz vai lá e nomeia um advogado para ele. Pode ser um defensor público, ou no caso das comarcas em que não haja defensoria pública, é muito comum o juiz nomear o que a gente chama de advogado dativo, ou seja, um advogado particular que vai receber depois do Estado, né, de acordo com uma tabela prefixada do tribunal. Geralmente, as varas criminais de cidades que não dispõem de defensoria pública, geralmente comarcas pequenas, tem uma lista de advogados que voluntariamente se inscrevem para atuar como advogados dativos. Então, geralmente, não tem muita dificuldade nisso, né? Eu mesma trabalhei em várias comarcas pequenas que não dispunham de defensoria pública, então eu nomeava ali facilmente os advogados daquela lista de dativos e sempre deu super certo, eles faziam as defesas super direitinho, tudo normal. Mas veja, essa não foi a hipótese que ocorreu. Tanto o Felipe Martins como Marcelo Câmara, eles tinham advogados constituídos nos autos. Então, não era esse o caso de um juiz nomear porque não tinha advogado ali, certo? O segundo caso em que o juiz escolhe o advogado para o réu é quando tem uma audiência marcada e o advogado não comparece e não avisa nada. Eu vou mostrar aqui para vocês que também está prevista essa hipótese no Código de Processo Penal. Está dizendo lá, incumbe ao defensor, ou seja, advogado, provar o impedimento que diz impedimento de participar da audiência, até a abertura da audiência. Então, o que está dizendo aqui o CPP? Se até a hora da audiência o advogado não falou nada, incumbia ele avisar, olha, não deu para chegar, pega o telefone, meu pneu furou, olha, não deu para estar aí, não consegui, aconteceu aqui uma urgência, remarque. Não, ele tem até a hora da audiência para avisar que não vai conseguir ir por algum motivo. Aí o juiz vai analisar se o motivo é justo ou injusto. Olha, não o fazendo, ou seja, se o advogado não conseguir avisar, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, ou seja, o juiz não vai adiar nada, ele vai tocar o barco. Aí ele diz ali, olha, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para efeito do ato. Então, é muito comum o advogado ter algum problema pessoal
né, e pedir para reagendar a audiência. Tudo bem. Agora, quando o advogado falta à audiência criminal e não fala nada, não avisa nada, o CPP, como vocês podem ver aí, já prevê uma forma de não se perder aquele ato. Porque o legislador, ele sabe a dificuldade que é para você conseguir uma nova data de audiência em várias criminais com agenda lotada. Então, nesse caso, o artigo 265, parágrafo 2º do CPP já diz que, se o advogado der esse vacilo, o juiz pode ali, na hora, nomear um advogado provisoriamente só para aquele ato. É muito comum ali o assessor do juiz dar uma olhada no corredor do fórum e pegar, a gente diz pegar mesmo, pegar no laço um advogado. Doutor, tem como fazer uma audiência ali agora? Ou não tendo, ali o escrivão liga para algum dos advogados que está ali na lista, pede para aquele advogado comparecer ali no fórum, advogado que mora perto. Isso é super comum em cidade do interior, isso acontecia muito. É claro, pessoal, que isso só pode ser feito em processos penais muito simples, de poucas páginas, de forma que dê para o advogado ali na hora ler o processo, tomar conhecimento de tudo que está sendo discutido e fazer as perguntas e os requerimentos pertinentes, né? Claro que não dá para fazer isso num processo complexo, você pegar um advogado ali no laço e fazer o advogado ler ali, sei lá, 500 páginas, 1000 páginas de um processo complexo. Aí não dá para fazer. Mas naqueles processos simples ali do dia a dia, um pequeno furto, né, alguma coisa pequena, isso aí dá para fazer e é super comum. Mas, enfim, eu só estou falando isso para vocês saberem que a lei prevê essa possibilidade, sim, do juiz escolher ali na hora, só para aquele ato não se perder, né, no caso de vacilo do advogado. Mas também não era esse o caso das defesas do Felipe Martins e do Marcelo Câmara, porque não era o caso de audiência, era o caso de apresentação das alegações finais. E aí é que vem, então, a terceira hipótese em que o juiz pode escolher o advogado para o réu. E, na verdade, é a única hipótese em que o advogado original pode ser verdadeiramente destituído. É o caso de abandono processual. Isso está previsto aqui, vou manter aqui na tela, está previsto no artigo 265, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Vamos ler. Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor. Ou seja, o juiz ele não sai nomeando o defensor ali na hora, não. Ele primeiro intima o réu para dizer, olha, réu, seu advogado te abandonou. Você quer escolher outro advogado, né, contratar um advogado à sua preferência? Então, primeiro o juiz intima o réu para dizer se o réu quer contratar outro advogado à sua preferência. E, se assim o quiser, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa. Então, o réu, sabendo que aquele advogado o abandonou, sendo intimado, ficou quieto, não falou nada, deixou por isso mesmo, o juiz vai lá e nomeia ou um defensor público ou um advogado dativo para continuar, porque, como nós vimos, não é possível continuar um processo criminal sem um advogado. Então, o juiz, nesse caso, é obrigado a nomear um advogado para ele. Mas isso é no caso de abandono processual. Então, o réu, na prática, ficou sem advogado, e como ele não pode ficar sem advogado, o juiz vai lá, destitui aquele advogado que abandonou e nomeia um outro, né? Sem prejuízo, claro, do réu constituir outro advogado à sua preferência. Então, o Alexandre de Moraes está alegando que as defesas abandonaram o processo porque não apresentaram alegações finais, além de estarem abusando do direito de defesa. Então, houve essas duas alegações. Primeiro, que os advogados, né, ficaram, segundo Moraes, inertes, por não terem apresentado as alegações finais, e segundo, porque eles estão abusando do direito de defesa. Mas espera aí. Pensa aqui comigo, essas duas justificativas, elas não sobrevivem simultaneamente. Basta você parar para pensar o seguinte, ou o advogado sumiu, abandonou o processo e não fez mais nada no processo, desapareceu, ou o advogado está atuando pra caramba e, abre aspas, abusando do direito de defesa. Percebe que são duas alegações completamente excludentes entre si? Ou o advogado ficou inerte, ficou lá na dele, não trabalhou, não fez nada, ou o advogado está fazendo coisa pra caramba e, abre aspas, abusando da defesa. Então não tem como essas duas alegações prosperarem simultaneamente, mas foi isso que o Moraes fez. Segundo,
que não houve abandono algum. O doutor Jeffrey Schickini, que é advogado do Felipe Martins, já tinha feito um tweet dias atrás, explicando tintim por tintim por que ele não apresentou as alegações finais. Não é porque ele ficou inerte, porque ele não quis trabalhar, porque ele estava com preguiça. Não, ele disse por que ele não ia apresentar e apresentou uma justificativa, um motivo justo, que foi o fato de que a PGR, após o término da instrução criminal, a PGR juntou novos documentos no processo. Então, antes das alegações finais, a defesa está pedindo o quê? O desentranhamento desses documentos. Está pedindo uma outra providência. Então, está dizendo, ô Moraes, eu não abandonei o processo não, tá? Olha, antes de apresentar as alegações finais, vamos resolver essa questão aqui. Então, cabia ao Moraes resolver a questão, deferir ou indeferir, mas não simplesmente desconstituir o advogado, falar sai para lá, Schickini. Não é assim que funciona. Vamos ver aqui os tweets do Jeffrey Schickini de dias atrás explicando por que ele não iria apresentar as alegações finais. Vamos lá. Hoje seria o prazo para a apresentação das nossas alegações finais escritas. Porém, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa eficaz, bem como em observância à paridade de armas, igualdade entre acusação e defesa, requeremos ao ministro relator a suspensão da contagem do prazo até que as questões processuais que apresentamos sejam analisadas e julgadas. A PGR violou mais uma vez o devido processo legal e princípios constitucionais básicos. O que aconteceu é inadmissível. A PGR, após o término da instrução processual, ou seja, fim das audiências, trouxe aos autos novos elementos documentais que nunca haviam sido apresentados, querendo rebater nossas provas defensivas. Porém, todos os documentos apresentados pela acusação eram antigos, já eram de conhecimento do delegado e do PGR, mas, por conveniência, ainda não tinham sido juntados ao processo. Não estamos discutindo o conteúdo dos documentos, até porque não provam nada contra Felipe Martins, mas a sua juntada após o término das audiências é proibida pela legislação. Por isso, estamos pedindo o desentranhamento, exclusão desses documentos do processo. Então, está aí, mais do que explicado, o motivo do Dr. Jeffrey Schickini não ter apresentado as suas alegações finais, não teve abandono do processo, não teve procrastinação nenhuma. Ele está alegando uma questão processual pertinente antes de apresentar as alegações finais. Da mesma forma, o advogado Luiz Eduardo Kunz, que é advogado do Marcelo Câmara, ele liberou hoje uma nota explicando que ele estava aguardando a juntada integral dos documentos. Essa aqui é a manifestação dele, de 2 páginas, em que ele explica, publicamente por que ele não abandonou o processo. Na verdade, ele fez um requerimento, assim como o Dr. Jeffrey Schickini fez. Então, Alexandre de Moraes, ele devia ter decidido as petições que foram juntadas pelos advogados e não destituído os advogados assim, do nada. Portanto, mais um ato abusivo, autoritário do Alexandre de Moraes, que pode configurar, em tese, crimes de abuso de autoridade e prevaricação. E o que os advogados podem fazer diante disso? Bom, a primeira coisa a ser feita é o óbvio, que é o agravo regimental para levar a questão a ser julgada pela turma. Mas isso a gente sabe que é um recurso, que apenas vai servir para fins de documentação, do esgotamento das diligências de defesa, porque vai depender do relator Alexandre de Moraes. Então, agora eu vou dar uma opinião que pode ser polêmica, mas eu acredito que seja perfeitamente a hipótese. O Alexandre de Moraes violou a súmula vinculante número 14, que diz que o advogado tem o direito de ter acesso amplo aos elementos de prova colhidos na investigação. O que, segundo os advogados, eles não tiveram, já que muitos desses elementos foram juntados só depois da instrução criminal. Então, diante disso, a gente tem aqui a violação à súmula vinculante número 14, o que gera o direito de entrar com uma ação de reclamação constitucional prevista no artigo 103-A, parágrafo 3º da Constituição e artigo 156 e seguintes do Regimento Interno do STF. No caso, é uma nova ação que não vai poder ser distribuída por prevenção a Alexandre de Moraes, porque ele é o reclamado. Então, no mínimo, uma ação dessas vai deixar em maus lençóis quem for sorteado como relator.
pois vai colocar esse relator numa situação de endossar ou não o que o Moraes está fazendo. E a gente sabe que hoje em dia, endossar esse tipo de violação processual, esse tipo de violação de direitos humanos, tem recebido atenção de órgãos e governos internacionais, especialmente dos Estados Unidos. Então essas são as minhas considerações sobre esse caso. Se você gostou dessa análise, curta, compartilha e se inscreva no canal TV em Justiça.